Bem, pessoal, boa noite. Vamos falar então sobre o assunto do momento, que são as proibições da UCI em relação ao ciclismo. Bom, para isso, para além de amigos, não é? Que todos somos, temos aqui o José Cordeiro, que para além de ser especialista em bike fit, o que é muito importante para esta temática, não é? A temática do Supertruck, é também, ou foi também, campeão nacional de ciclismo de amadores em 1994. 94, isso mesmo. Exatamente. E temos também aqui o Luís Beltrão, que é uma das pessoas que eu considero bastante no que diz respeito a falar sobre ciclismo, para além de ser um atleta, é também o mentor do Marreta Man site e tudo onde vocês possam pensar, redes sociais, YouTube com vídeos fantásticos. Pá, visitem. Obrigado. O Marreta Man, aqui é o Luís Beltrão, que não deixa de ser Marreta Man. Bom, estás preparado então para dar uma marretada nas proibições da OCI? Bem, recordo que uma das proibições foi aquela proibição do Supertruck, aquela movimentação ou aquela posição em cima da bicicleta em que o ciclista se põe em cima do top tube do quadro inclinado para a frente, portanto quase deitado em cima do quadro. Apesar do Froome não ter sido o primeiro a utilizar esta técnica, portanto esta técnica ficou na oitava etapa do Tour de França em 2016, ficou bastante conhecida porque basicamente foi a que deu a vitória ao Chris Froome nesse ano. Depois, já agora, vamos também aproveitar para falar sobre as outras proibições, tais como circular com os antebraços em cima do guiador e também a questão dos bidons que podem trazer multas e, nos últimos casos, quase que uma penalização ou uma desclassificação da prova onde estiverem inseridos. Se calhar, já que vamos falar sobre esta posição do Supertruck e já que o José Cordeiro é especialista em bike fit, José Cordeiro, é realmente uma posição que te dá uma maior aerodinâmica em cima da bicicleta? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Relativamente a esta posição, é sem sombra de dúvida uma posição que vai dar mais aerodinâmica. Mas por outro lado, se podemos ser um pouco mais rápidos, também é extremamente perigosa se for efetuada por um ciclista que não tenha muita prática em cima da bicicleta. Quando nós vimos corridas de profissionais, e principalmente o World Tour, nós estamos a falar com ciclistas que fazem disso a sua profissão e que passam horas e horas e horas por semana em cima de uma bicicleta. Eles são autênticos mágicos em cima de uma bicicleta. Fazem tudo. Podem pôr quase que o prato para comer e eles comem em cima da bicicleta como se não se passasse nada. Claro. Agora, a grande questão que se põe aqui assim é que as leis da OCI, quando são aplicadas para todas as competições. E aí não vamos ter só apenas atletas do World Tour a participar, vamos ter desde cadetes, júniores, sub-23, e quando nós vimos os profissionais a fazer aquela posição que ficou célebre através do Froome, e que sem sombra de dúvida é mais aerodinâmica, o que vai acontecer é que toda a gente vai querer fazer. E toda a gente vai querer imitar, porque são os ídolos que estão em cima de uma bicicleta, e se eles são mais rápidos, nós queremos ser mais rápidos também. Bom, aí a questão que a UCI, quando pensa de uma forma global. E aí já não estamos a falar apenas de como acontece no amador que quer imitar e que quando volta para cima fica o calção preso no selim, não é? Sim, já não estamos a falar dessa questão. Eu já vi no nosso dia-a-dia, a treinarmos com amigos nossos, pessoas a tentar imitar aquela célebre acontecimento que se deu na Tour de França do Froome a pedalar na posição do Supertruck, e já vi casos bastante complicados em que as pessoas se desequilibram, caem e não é fácil, e é uma queda muito aparatosa porque todas as quedas são complicadas, mas aquela é uma queda onde nós não conseguimos controlar pura e simplesmente a bicicleta, nós estamos completamente desamparados. Ao longo destes anos que nós andamos de bicicleta, que temos assistido à evolução das máquinas, à evolução das posições, com toda uma série de aerodinamismo que se tem vindo a mudar, nós já efetuámos vários tipos de posições aerodinâmicas. E digo-vos muito sinceramente, eu já experimentei a fazer o Supertruck e para mim
parece-me que é das mais perigosas das posições aerodinâmicas adotadas até hoje. Que ganhamos velocidade? Ganhamos, sim senhor. É rápida? É. Agora, o movimento de reação para regredir do super-tac à posição convencional não é rápida. Ok. Demora algum tempo. Beltrão, tu eu sei que já tens este assunto fresquinho na tua cabeça, até porque já escreveste um artigo para o teu site, o marretamento.pt. Tu já experimentaste esta posição, com certeza. O que é certo é que com os profissionais não se ouve falar muito de acidentes que tenham acontecido por utilizarem esta posição. Qual é que é a tua opinião acerca disto? Antes de mais, boa noite a todos e obrigado pelo teu convite para esta conversa. É sempre às ordens. Que é sempre bom conversar contigo, com o Marco, com pessoas do ciclismo, e seja este assunto ou outros. Eu deixei a minha opinião hoje no artigo. Eu não costumo muito escrever artigos de opinião, estou a enverdar agora ultimamente um pouco mais por essa vertente. E acho que fazes bem. Normalmente faço mais artigos só noticiosos. Por acaso hoje terminei esse artigo deixando a minha opinião. Antes de mais, acho que é muito pertinente a forma como o Zé abordou e começou este assunto, porque é uma realidade, é verdade. E eu acredito que essa é uma das razões, não a única, mas uma das razões pelas quais a UCI pode ter colocado algumas dessas medidas, e estamos a falar dessas e até outras que já estão em vigor podem ter sido adotadas com essa visão que o Zé nos trouxe aqui, que às vezes muitas pessoas ou muitos amadores se esquecem, que é verdade. Nem todos os ciclistas conseguem efetuar determinadas manobras, não é? E às vezes a UCI, como o Zé diz, quando faz uma regra é para todo o panorama do ciclismo. No entanto, e essa regra tem vindo a suscitar muita crítica por parte de muitos ciclistas de renome. Eu julgo que entramos aqui um pouco na questão de... Vamos lá ver uma coisa. Há regras que têm que ser feitas para assegurar a segurança, não é? Como, por exemplo, avisar através do rádio volta que existe um obstáculo no quilómetro 80 numa curva X ou Y, ou colocar as proteções proteções extra numa curva perigosa. Ou até, aqui há muitos anos atrás, vamos recordar que houve muita polémica quando foi implementado o uso do capacete. Muitos ciclistas profissionais não queriam utilizar o capacete. E houve inclusivamente um processo de transição. Pronto, em que no final das etapas, se fosse uma etapa que terminasse em alta montanha, podia-se retirar o capacete. Pronto, então houve há todas estas histórias. No entanto, o capacete é um adereço que realmente pode... Já para não falar das meias, não é? Do comprimento das meias, por exemplo. Pronto, isso aí eu não sei se é por causa da segurança, se é estética, que o UCI também tem, pode ter a ver com a questão das meias de compressão, pode ter a ver com a questão da... Poderá ser isso, não é, José? Cordeiro, poderá ser isso. Essencialmente essa regra surgiu porque tem muito a ver com a compressão que vai provocar no tendão daquilo na parte inicial do género. Já vamos falar sobre isso, continua, Beltrão, conclui. Pronto, então isto para culminar aqui com a minha opinião, que é a seguinte: isto são tudo regras que realmente podem salvaguardar a segurança e o físico do ciclista. No entanto, eu sou da opinião de que nós estamos a falar de um desporto de competição que tem sempre um risco inerente, sempre. Não estamos a falar, por exemplo, o ciclismo de pista também tem risco, é verdade, mas estamos a falar que ele é praticado dentro de um circuito mais ou menos controlado, não é? Os ciclistas sabem como é que está a pista, se está molhada, se não está, naquele caso nunca está, não é? Mas é num ambiente controlado. O ciclismo de estrada, digamos assim, é praticado na rua num ambiente não controlado, é praticado nas estradas normais, nas ruas normais. E existe sempre um risco associado. Quando nós estamos a falar de um desporto de competição, estamos a falar de atletas e de profissionais que controlam
e têm a noção daquilo que estão a fazer e fazem uso da sua técnica, não é? Porque estamos a falar de uma coisa que é técnica, fazem uso da sua técnica para ganhar vantagem. E eu acho que ao estarmos a limitar estes movimentos, por um lado estamos a cortar um pouquinho aquilo que é a capacidade de cada um de fazer a diferença com estes movimentos técnicos. E ao mesmo tempo, depois entramos aqui numa questão que é, se nós vamos estar a entrar por limitar os movimentos, tendo em conta, da mesma forma que é perigoso efetuar a posição super tuck, ou da mesma forma que pode ser perigoso levar os antebraços no guiador com as mãos fora ou longe das manetes de travão, é perigoso receber um abastecimento de um carro em movimento. É perigoso receber um tratamento médico do médico diretamente a prestar o apoio ao ciclista com o carro ao lado do ciclista em movimento. Então é perigoso receber um abastecimento apiado, não é? Com centenas de ciclistas ali à mistura. Assim como é perigoso fazer as descidas da forma que se faz nas grandes voltas, com o piso completamente molhado e, claro, e então, sem ter conhecimento do estado do piso, não é? Claro, então se nós formos entrar por tudo aquilo, o que pode ser perigoso dentro de um ambiente que não é controlado, porque estamos a falar de estradas que são na rua, normal, não é? Então vamos começar por limitar o super tuck e a posição dos antebraços, e daqui a uns tempos podemos estar a limitar muitas outras coisas que vão tirar muita da magia que é o ciclismo. Nós temos que ter a noção que é um desporto que é feito num ambiente não controlado e é praticado por profissionais que têm as competências ou que têm a habilidade para fazer aqueles movimentos. E o ciclismo de estrada não é um desporto assim tão arriscado, não é? A UCI tem outras provas, assim como o downhill, que do início ao fim é muito mais arriscado do que um ciclismo de estrada e no entanto não há grandes proibições. Estamos a falar de coisas completamente diferentes, eu sei. Sim, são diferentes, mas estás a abordar bem o tema, porque, por exemplo, se nós formos ir para o downhill, o que é que tem evoluído no downhill? Tem evoluído realmente a proteção do ciclista, exatamente, com o body armor, com o capacete integral, com a proteção das árvores, das raízes, etc. Não é? Mas não limitam aquilo que é a capacidade técnica e de movimentos, exato, do ciclista. Exatamente. José Cordeiro, não sei se tens alguma coisa a acrescentar em relação à posição do super tuck e aos antebraços no guiador? Sim, nos antebraços esta é uma situação que é algo controversa, ou seja, isso já não é tão recente quanto isso. Nós neste momento vimos muitas vezes os profissionais, e não só, os atletas de competição, a utilizarem essa posição dos antebraços. Há alguns anos atrás houve alguns fabricantes que desenvolveram uns extensores, que nada tem a ver com os extensores do contra-relógio, mas sim um extensor para a bicicleta de estrada. E então era um extensor pequenino, em que servia para nós apoiarmos os braços e tínhamos uma zona onde agarrávamos, e aí sim tínhamos mais segurança. É, no fundo, a mesma posição, mas com um suporte onde nós conseguíamos controlar melhor a bicicleta do que agora. Mas não consegues controlar, por exemplo, uma travagem? A questão está aí. Esses extensores foram proibidos já na altura pela UCI, porque o que acontecia é que começaram a haver um número muito maior de quedas no pelotão. Porquê? Pela questão da aerodinâmica, quando aquilo ia andar forte, e praticamente nós só metíamos lá as mãos quando era a rolar, porque aí tirávamos vantagem da aerodinâmica e conseguíamos baixar o nosso tronco. O que acontecia era que, em situação de travagem, nós não tínhamos capacidade de reação com as mãos às manetes e haviam quedas. E começaram a surgir muito mais quedas. E aí eu saí e acabou por retirar completamente. Foi um tipo de peça que desapareceu do mercado. Acredito que, sinceramente, a posição das mãos, dos antebraços, neste caso, no guiador, é bem mais perigoso que um super tuck. Porque aí o que acontece é que, se for apenas o primeiro ciclista que está à frente do pelotão, é menos perigoso. O que acontece é que, se porventura aparece um obstáculo, um buraco, alguma coisa, um imprevisto, não há capacidade de reação. E torna-se complicado de conseguir e põe em causa a segurança dele e a segurança dos outros. Agora, o ciclismo é feito de riscos, sem sombra de dúvida. E aí concordo com o Luís, quando ele diz, pura e simplesmente, que estamos a tirar também um pouco da magia da corrida. Sim, é verdade. Agora,
segurança do atleta também. Aqui entramos numa situação que também, se por um lado tiramos a magia, por outro lado acrescentamos insegurança. E tem havido, no decorrer dos últimos anos, tantas novas regras, no que diz respeito, por exemplo, aos sprints, a tudo isso, que antigamente era quase livre, sprintávamos quase como queríamos, tinha que ser um caso muito visível para ser considerado uma desclassificação. Hoje em dia as coisas estão diferentes, ou seja, tem-se vindo cada vez mais a aprimorar a questão da segurança dos atletas. Bom, isto tem que ser um pouco complicado às vezes. Este assunto vai ser um pouco controverso, não só entre nós que somos os amantes do ciclismo, mas também no pelotão internacional. Isto também não vai passar assim de uma forma muito leve, já que a UCI impôs estas regras, mas diz que ao impor estas regras foi de acordo com os ciclistas, mas entretanto já tivemos o Froome e o Mikel Kwiatkowski a virem a público mostrar o seu descontentamento. Beltrão, isto também vai mexer um bocadinho ali com o pelotão internacional. O que é que tu achas? Eu acho que sim, sem dúvida que vai. Hoje em dia o ciclismo está organizado e os ciclistas têm representantes, as equipas têm representantes. Eu não sei até que ponto é que não poderá mesmo haver aqui uma reunião, ou algumas reuniões, ou algum debater do assunto com o UCI no sentido de recuar nestas regras. Eu não acredito para já que o UCI o faça, não é? Agora, eu hoje tive a oportunidade de estar a falar com uma ex-comissária de ciclismo portuguesa que é a Isabel Fernandes, e atualmente é consultora da Federação Portuguesa de Ciclismo, até mesmo no que diz respeito à regulamentação, àquilo que são os regulamentos de corrida, e ela ia-me dizendo que o ciclismo tem uma forma de estar um pouco diferente como por exemplo o futebol, ou seja, é possível, ela obviamente não garantir que isto aconteça, mas por exemplo, se eles chegarem à conclusão, se houver conversas e se eles chegarem à conclusão que realmente isto pode não ser assim tão perigoso para o pelotão, obviamente com uma opinião de uma grande maioria dos ciclistas, etc. Isso depois vai depender daquilo que vai acontecer, não é? Da mesma forma que se implementou, eles podem recuar, que não há problema relativamente eu muito sinceramente, eu acho que esta proibição, isto poderá ser por uma questão de segurança para o ciclista e portanto para o pelotão. O que é certo é que um ciclista que utiliza esta técnica, grande parte das vezes, a maioria das vezes, é um ciclista que vai sozinho e que vai isolado, não é? Nunca é em pelotão. No pelotão. Claro. Mas por vezes pode acontecer em fugas de 5, 10 ciclistas. Nós já vimos isto mais do que uma vez, não é? Ou na cabeça do pelotão. Na cabeça do pelotão existe também. Sim, pelo menos a parte daquela técnica do antebraço. Do antebraço, muitas vezes na cabeça principalmente do pelotão, o do antebraço. Sim, é verdade. Sim. Bom, mas se há desacordo aqui em relação ao Supertuck, já penso que já estamos todos de acordo em relação aos bidões que são lançados em qualquer sítio, mesmo no meio do pelotão, não é? Sim, eu aí estou completamente de acordo. E acho que nem é só pela segurança, também hoje em dia já foram criadas green zones, não é? No decorrer das etapas, que são as zonas nas quais eles podem desfazer-se do lixo, digamos assim. E isso já existe, já está implementado, se calhar pode não estar a ser... Vão existir ainda mais, segundo a UCI diz, vão existir muito mais sítios desses, onde tu podes livrar dos bidões e de outros materiais que tenhas contigo. Sim, isso já estava implementado. Eu julgo que talvez não estivesse a ser ainda, era muito cumprida a penalização por não ser feito, acho eu, não sei, não tenho bem a certeza, mas eu aí concordo plenamente com isso. E tu, Zé? Esse é um assunto que para mim que é um pouco complicado de gerir. Se por um lado eu percebo, e pela questão ambientalista também, de deixarmos o plástico no meio da estrada e da natureza, que não é... Normalmente nunca lá fica o bidon, porque eles são sempre resgatados por o público, não é? Sim, era isso que eu ia dizer neste momento.
sempre houve o cuidado por parte dos ciclistas, quando atirávamos um bidão para a estrada, de tentar atirar em zona em que houvesse público, excetuando quando nos aproximávamos da chegada e quem queria ir lá discutir ao sprint, aí tirar todo o peso que nós tínhamos, isso era quase que fundamental, ou seja, se nós tivermos o bidão quase cheio e temos ali mais meio quilo em cima da bicicleta, pode ser o suficiente para nós perdermos a etapa. A questão, lá está, é que sempre houve o cuidado de tentar atirar o bidão de uma forma que não prejudicasse os outros atletas, ou seja, nós atirávamos o bidão para cima e não para baixo, porque para baixo ele podia vir a rolar e vir a bater na roda de alguém, e além disso, tentávamos atirar também o bidão quando existia público, para que eles fossem resgatados, porque sabemos que o bidão sempre foi algo que sempre nos vieram pedir. José Cordeiro, não foste tu que já tiveste uma experiência dessas também? Com o bidão? Eu já tive uma experiência dessa com o bidão, já parti uma clavícula por um bidão. Não foi por alguém que atirou, mas sim caiu, porque entramos numa localidade de alta velocidade e os bidões por simplesmente começaram a saltar das grades de bidão e houve uma que me veio bater na minha roda da frente e partiu uma roda da frente e a clavícula também. É um perigo. Nesse caso o pior foi a roda. Não, para ti 3 rodas. Isto é o que o ciclista faz, não é? Nós, quando caímos, é logo, deixa eu ver como é que está a bicicleta, não é? Eu já passei dessa fase. Não, já me preocupo mais com o corpinho. mas lá está, a questão do bidão é complicado. Se por um lado concordo que sim, que não deva ser permitido atirar o bidão, por outro lado também compreendo um ciclista que luta durante dias e dias e dias a fio para conseguir ganhar uma etapa e depois ver-se ali carregado, principalmente nas chegadas ao sprint, é onde nós assistimos mais isso, onde uma chegada alta montanha. Segundo eu me apercebi, as multas vão ser entre 200 e 1000 francos suíços, não é? E depois poderão ser aplicadas algumas sanções aos ciclistas e isto é conforme for a sua reincidência. Foi isso que eu li. Entretanto, e para finalizar esta conversa, finalmente vão ter algum cuidado com aquelas grades de segurança que estão às chegadas, não é? Sim, segundo aquilo que se sabe, a UCI olhou para tudo o que correu mal naquela etapa da Volta à Polónia o ano passado. Sim. Que envolveu a famosa queda entre o Groenewegen e o Jacobsen. Que acho que já vai começar a andar, não é? Sim, parece. Sim, já está a andar. E olhou para tudo o que correu mal e corrigiu, ou seja, as barreiras têm que cumprir uma série de normas que falharam ali, como por exemplo, não se podem desmontar, têm que conseguir suportar o peso do embate, e deixa-me dizer que além dessa questão das barreiras, há uma questão também que a UCI está a colocar nestas novas medidas, que é criaram um gabinete. Sim. E há, digamos que, um responsável de segurança. Que vai ser o Richard Chassot, se não me engano. Não sei. Acho que vai ser ele o gestor, o safety manager, como eles chamam. Pronto, e além desta questão das barreiras e de checar tudo isto, também esse gabinete também essa secção, esse gabinete também fica encarregue de fazer um check-up ou uma inspeção. Uma inspeção. Ao cabo, ao trajeto, e detectar os pontos sensíveis e os pontos perigosos. Pronto, isto são tudo coisas com as quais José Cordeiro, são todas bem-vindas, não é? Tu tiveste algumas chegadas ao sprint, a mim sempre me fez imensa confusão, mas também não sei qual é a solução, ver aquelas pernas das baias que estão a entrar para dentro da estrada. O ciclista muitas das vezes passa aí, rente ao público e rente a essa baia. Uma roda pode bater ali e é o final de uma volta para um ciclista. Tu já tiveste algumas experiências de chegadas ao sprint? Muitas, felizmente. Era uma das minhas características, eu era um bom finalizador. A questão das baias é complicado. Em primeiro lugar, o sprinter é um ciclista que tem uma grande dose de loucura e consegue ter uma destreza muito, muito grande, muito acima da média do resto dos ciclistas. O que acontece é que nós, quando estamos no calor da chegada ao sprint, praticamente parece que ficamos cegos.
E ali o que interessa é meter lá a roda, e se a roda entrar, o guiador entra também. O problema é quando tentam meter a roda e fazem umas cargas de ombro que só são permitidas no futebol, não é? A questão é que nos sprints, felizmente hoje em dia já se fazem muito menos adversidades do que se faziam antigamente. Antigamente os sprints acabavam por ser mais perigosos. A partir de agora, desculpa interromper, a partir de agora acho que basta tocar. Sim. Basta haver contacto para haver penalização. Não tem que ser assim um grande empurrão nem uma cabeçada. Basta haver contacto para haver penalização. E aí concordo completamente. Porque passei por chegadas ao sprint em que existiram quedas e é tudo menos agradável. Mas lá está. Nós quando estamos no calor do sprint aquilo não é fácil. Não é mesmo nada fácil. E entrar com uma roda e poder bater numa barreira é possível. Pode acontecer. Bom, não sei se têm mais alguma coisa a dizer em relação a este assunto. Eu tenho só a dizer que agora, antes de fazer um super tuck, vou olhar para trás a ver se há PSP. Eu acho que isso não tem a ver com o ciclista como nós somos, o amador. Mas se calhar, se estiveres seguro, se calhar não podes dizer eu caí porque ia fazer um super tuck. Porque aí se calhar não vais ter grande sorte, não é? Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos deixar aqui uma mensagem para o pessoal. É assim, se andarem sozinhos, tentem andar com cuidado, que nesta altura, infelizmente, os hospitais ainda continuam cheios e nós ciclistas, temos de dar o exemplo. Vamos andar, vamos continuar a fazer o nosso exercício quando for possível, individualmente, mas com cuidado. E tentar ao máximo facilitar o trânsito. Muitos de nós somos condutores e somos ciclistas e temos que saber nos pôr nos dois lados. Nada como facilitar, não custa nada e se todos vivermos em harmonia vai ser um mundo bem melhor. Beltrão, obrigado. José Cordeiro, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima. Havemos de marcar mais uns encontros destes. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Tá. Obrigado, Marco. Um abraço.